Coringão, olha só, o Corinthians entra em campo diante do Água Santa, tá? Neste domingo, última rodada do Campeonato Paulista, a fase de grupos, claro, né? Para o Corinthians é a última rodada, porque o Corinthians já foi eliminado da competição e o Corinthians vai ter desfalques nessa partida, tá? Primeiro, 3 desfalques são desfalques certos, pode chegar a 4. Eu vou te explicar e vou, inclusive, passar para você, né, a possível escalação do Corinthians para essa partida. Primeiro, Antônio Oliveira é desfalque, tá? Desfalque importante. Não vai ficar no banco de reservas o técnico Antônio Oliveira, porque cumpre suspensão, tá? Além do Antônio Oliveira, e quem vai ficar no banco de reservas é o auxiliar Bruno Lazzaroni. É bom lembrar que eu tenho falado para vocês que os auxiliares têm feito um trabalho excelente no Corinthians, tá? Talvez, né? Enfim, claro que o treinador faz falta, mas o Lazzaroni vai estar ali no banco de reservas. Outro que está suspenso e não joga é o Gustavo Henrique, zagueiro, tá? Se o Antônio Oliveira vai ser substituído pelo Lazzaroni, o Gustavo Henrique, zagueiro, vai ser substituído pelo Caetano, tá? Enfim, esses são os desfalques certos, além do Coronado, que todo mundo sabe sofreu uma lesão muscular e deve ficar fora aí por cerca aí de 20 dias, mais ou menos. O meia Igor Coronado também desfalca o Corinthians. Lembrando que o Coronado ainda não é titular, estreou, jogou 20 minutos na partida contra o Santo André, vitória 3-2, jogou 20 minutos, tanto do lado esquerdo como também por dentro, sofreu a lesão, não é titular, então não tem que falar quem vai substituir o Coronado. E o Ranieri foi poupado de todos os treinamentos da semana, ele sofreu um pisão no pé, né, está com dores, e o Corinthians achou melhor poupá-lo de todos os treinamentos. Eu acredito que, como o Corinthians já está eliminado do Campeonato Paulista, a chance é grande do Ranieri ser também poupado dessa partida. Lembrando, o Ranieri não está lesionado, ele não está entregue ao departamento médico, ele está apenas sendo poupado porque o Corinthians, né, não vai correr risco, porque o jogo mais importante para o Corinthians agora é contra o São Bernardo no meio deste mês pela Copa do Brasil. Então, por isso que o Corinthians poupou aí o Ranieri, né, nessa semana. Então, um provável Corinthians, né, para essa partida, sem o Ranieri, o substituto deve ser o Fausto Vera, um provável Corinthians, lembrando, 4-1, 4-1, o técnico Antônio Oliveira sempre promovendo ali aquela repetição do esquema e dos jogadores. Cássio, Fagner, Félix Torres, Caetano e Hugo, depois, entre as linhas, no lugar do Ranieri e Fausto Vera, depois vem a linha de 4, né, já um time tradicional. Romero, Garro, Michael e Wesley. E lá na frente, ele e Yuri Alberto, tá? Pedro Raul também foi testado, mas o Yuri Alberto deve ser o titular. Com 13 pontos, após 11 rodadas, Corinthians é o lanterna do Grupo C e não tem mais chance de classificação para as quartas de final do estadual, tá? Então, o Coringão aí, atento, né? Agora, mais com a Copa do Brasil. Comenta aqui embaixo essa escalação e os desfalques do Timão. Kaká foi apresentado hoje, zagueiro corintiano, foi apresentado hoje. Ele que começou a carreira no Cruzeiro, enfim, né, estava no Atlético Paranaense, jogador de 24 anos, tá? Foi apresentado nessa sexta-feira com a camisa 25, tá certo? O Kaká falou de um deslize, tá? Na carreira, né? Enfim, algum tempo atrás, no início de carreira, ele tocou no assunto e acredita que ele quer fazer história no Corinthians agora e está mais experiente para corrigir isso, né? Abre aspas para o Kaká. Minha escolha foi vir para fazer história, um sonho realizado, estar jogando no Corinthians e vestindo essa camisa grande e pesada. Graças a Deus, né? O Kaká não fez como o Bambu, né? Que chegou falando deu um passo atrás, lembra da questão da Europa? Aquilo foi horrível. Quando você dá um deslize no Corinthians, né? No Corinthians, aí acabou, amigo. Numa apresentação é difícil de corrigir, você tem que ser muito craque, jogar muita bola mesmo, porque é uma camisa pesada. Kaká foi muito bem na entrevista, não tem nada a ver, o deslize dele não tem nada a ver na entrevista coletiva, como cometeu o Bambu. Vou te falar o deslize agora. Abre aspas para o Kaká primeiro. Acho que o deslize todo mundo tem na vida. Tive os meus e aconteceu.
Não sei por ser, não sei, pode ser que tenha atrapalhado um pouco, mas era jovem, agora procurei melhorar, focar no futebol, e se hoje estou aqui é porque fiz por merecer. Boa, Kaká, gostei da frase, porque o deslize dele foi o seguinte: ele começou a carreira cedo no Cruzeiro, o Cruzeiro estava vivendo um momento difícil, e foi campeão da Copa do Brasil quando ele tinha apenas 18 anos, foi campeão pelo Cruzeiro. Em 2019, ele foi encaminhado para a Central de Flagrantes da Polícia Civil de Belo Horizonte por porte de maconha, e depois foi liberado, tá? Então esse é o Kaká, né, que errou no início da carreira, né? Tudo bem que, né, hoje em dia a internet todo mundo aponta os dedos, principalmente os lacradores, mas quem não errou na vida, Kaká corrigiu, seguiu a carreira, bora, boa sorte, que Deus abençoe a trajetória dele no Esporte Clube Corinthians Paulista. Lembrando que o Corinthians fechou com o Kaká até o final dessa temporada, ele pertence ao Tokushima Vortis do Japão, estava emprestado ao Atlético Paranaense, emprestado até o fim do ano com obrigação de compra, $2 milhões por 60% dos direitos econômicos. Esse é o Kaká que não pode fazer a sua estreia nem no domingo e nem na Copa do Brasil contra o São Bernardo, porque não deu tempo de ser inscrito. Está no bid tudo, mas para essa fase ainda não deu tempo. Coringão passando na Copa do Brasil, ele estreia. Comenta aqui embaixo. Olha só, vamos falar de reforços no Corinthians. Uma fonte muito importante, tá? Da alta cúpula corintiana me confirmou que existe uma reunião agendada, tá? Para depois do jogo, essa reunião inicialmente havia sido agendada até para essa semana, tá? Mas a reunião ficou para a próxima semana, tá? Depois do jogo. Então tá agendada uma reunião depois do jogo entre Corinthians, para a semana que vem, claro, né? Depois do jogo entre Corinthians e Água Santa, o Corinthians, o presidente Augusto Melo vai sentar com o Antônio Oliveira para falar de reforço. O Corinthians tem, sim, intenção de continuar se reforçando no mercado da bola. E agora, precisa ouvir primeiro o Antônio Oliveira. O que o treinador pedir, a diretoria vai atrás. Inicialmente, o Corinthians, né, olha a lateral esquerda como uma carência. Palácios, né, enfim, ainda não vai voltar. Não vai voltar agora, né? Enfim, nos próximos jogos, existe uma carência na lateral esquerda. Mas eu ouvi de fontes importantes no Corinthians que se o Antônio Oliveira pedir um meia, pedir um atacante, enfim, até mais um zagueiro, o presidente corintiano vai em busca aí de mais reforços. Mais um zagueiro também não está descartado, mesmo após a chegada do Kaká. É isso, tá? O Coringão em busca de reforços, reunião agendada, ficou para a próxima semana, segunda ou terça-feira deve ocorrer essa reunião e nós vamos aguardar. E quando sair essa reunião, eu vou passar para vocês o resultado. Aí nós vamos saber de fato agora, né? Terminando o Campeonato Paulista pro Corinthians, né? O Campeonato Paulista segue, quem o Corinthians pretende contratar ainda e qual posição, e eu trago tudo isso para vocês na próxima semana. Vamos encerrar o Blend com informação importante sobre Neymer Rights. Fala, gente, peço para você deixar o seu like, tá? Que é muito importante, deixa o likezão aqui. Peço para você também se inscrever no canal, que é muito importante. Tem o nosso... nós estamos chegando a 200k, peço para você se inscrever para a gente chegar lá. Tem o nosso Instagram para você se inscrever lá, me seguir no Instagram, porque eu faço o café no intervalo exclusivo no Instagram, e tem o nosso canal de WhatsApp, que só vai conseguir me seguir pelo link que está aqui na descrição, tá bom? Encerrando esse blend de informações, para falar agora para vocês dos Neymer Rights do CT Joaquim Grava. Informação importante e na temperatura certa para vocês. O Corinthians pretende vender os Neymer Rights da Neoquímica Arena por 1 bilhão, como eu já informei, né, e fez um barulho aí muito grande, é a intenção do Corinthians, tá? Existem interessados, mas não há negociação referente a esse valor de 1 bilhão, mas é um cálculo que o Corinthians fez, é um estudo que o Corinthians fez de mercado e quer vender por 1 bilhão. Agora, CT Joaquim Grava, o Corinthians quer vender os Neymer Rights do CT Joaquim Grava por 250 ou 260 milhões de reais por 10 anos, tá? Lembrando que o 1 bilhão que o Corinthians quer vender por 20 anos da Neoquímica Arena, são por 20 anos, e do CT Joaquim Grava por 10 anos,
pelo valor de 250, 260 milhões. É claro que se chegar alguém com uma contraproposta, beirando ali os 200, eu acredito, pelo que eu ouvi de conversa, o Corinthians pode aceitar até 200 milhões aí por 10 anos no CT Joaquim Grava. Então nós vamos ter que aguardar agora para saber, né, as negociações. Havia algumas empresas japonesas interessadas, houve uma negociação avançada, deu uma travada, e agora o Corinthians na temperatura certa para vocês, tá? Não fiquem empolgados aí, o pessoal falando, já vai ser divulgado. Não tem nada avançado, nada adiantado, tá? A informação aqui é na temperatura certa para vocês. Não tenho que empolgar vocês, eu tenho que informar vocês. E estou informando muito bem informado. 250, 260 milhões é o que quer o Corinthians. Se, né, tiver contraproposta um pouco mais baixo que isso, mas não saindo ali da faixa dos 200, o Corinthians deve fechar por um contrato de 10 anos. Nada avançado. Vamos aguardar. É a informação na temperatura certa.